Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Walter Capanema, diretor de inovação de ensino das MAS3, e hoje vamos discutir um tema importantíssimo com dois grandes especialistas. Estou aqui com o Thiago da PIN e estou aqui com o Paulo Renan do Ibidem. Vamos discutir sobre as duas ações que serão julgadas pelo STF agora na quarta-feira e que dizem respeito a WhatsApp e ao Marco Civil da Internet. Vamos discutir sobre a DPF 403 e ADI 5527. Thiago, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, beleza, Walter? Eu posso começar a apresentar? Não, por favor, pode sim. Então, bem, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Thiago Moraes, gente. Eu faço parte do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM. Nós somos um think tank, originalmente um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, e é muito bacana estar presente aqui hoje para poder debater esse tema da DPF 403, porque ele marca a origem, o fundamento da nossa entidade. Então, o nosso grupo de pesquisa ele surgiu bem na época que esse caso estava iniciando a sua discussão, quando a DPF foi proposta lá em 2016. Nessa época, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com o Ibidem, né? Eles são nossos primeiros parceiros institucionais, e eu acho que foi muito importante esse trabalho, então eu fico muito orgulhoso de hoje estar aqui de novo com o Renan, a gente poder ter essa oportunidade de debater sobre um tema que é tão importante. Então, passo a palavra aí para o Renato também se apresentar. Então, olá, eu sou Paulo Renan, sou integrante do Instituto Beta Internet e Democracia, né, o Ibidem. Nós somos uma organização daqui de Brasília que trabalha com um mote duplo, né? A gente tem ali no nosso slogan a ideia de promover, por meio da tecnologia, garantia de direitos fundamentais e, na contraface, tentar, por meio da maior participação política, justamente ampliar o acesso à cultura digital, né? Na ideia de que só a tecnologia não vai resolver necessariamente a política da menor maneira e que não é qualquer política que vai fazer com que todo mundo possa ter acesso, né, a tantas tecnologias que hoje, no contexto aí do isolamento pela pandemia de Covid-19, se mostram essenciais, né? A gente atua desde 2013 e, sem dúvida, o nosso maior destaque ao lado do LAPIM foi ter feito essa parceria lá em 2016 para a gente poder ter em perspectiva agora a participação na sessão de julgamento, né, dessas duas ações que estão marcadas aí para a data do dia 20 de maio. Eu acho, então, muito importante. Então, nós estamos diante de uma ação histórica, né, que ela tem a ver com a liberdade de expressão, tem a ver com a tecnologia, com a liberdade de informação. Então, seria interessante a gente fazer um histórico, né, delas. Quem quer começar? Acho que eu posso começar fazendo um resuminho, uma apresentação. Sim. São duas ações, né? A primeira, elas foram propostas num intervalo curto de 10 dias. A DPF 403 foi proposta no dia 3 de maio, né, à época pelo PPS, o atual Cidadania. Ela tem como relator o ministro Edson Fachin. E qual que é o objeto, né, dessa ação de descumprimento de preceito fundamental? O questionamento é de que as decisões que determinaram o bloqueio do WhatsApp, isso foi, né, bastante relevante lá em 2016, foram várias ações que levaram a esses bloqueios. A gente chegou, acho que, no total de 4, à época estava na terceira decisão, a famosa decisão de Lagarto, e solicitaram, então, ao STF a declaração de que essas sentenças que determinavam o bloqueio como medida para promover a investigação criminal estavam descumprindo a Constituição. Então, o STF deveria dar uma ordem para que não houvesse mais sentenças nesse sentido. 10 dias depois foi proposta a contraparte, né, a ADI 5527, no dia 13 de maio, proposta pelo Partido da República, tendo como relatora a ministra Rosa Weber. E qual que é o objeto, né, da ADI? É a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Marco Civil da Internet, o 10, 11 e 12, na medida em que eles foram utilizados em uma dessas 3 decisões à época como fundamento legal para determinar o bloqueio do WhatsApp, na medida em que esses artigos autorizam a suspensão das atividades de uma empresa que não observe as exigências de proteção
no tratamento de dados pessoais de quem usa a internet. Então, essas duas ações... Pegando um gancho que você falou, então a sua leitura é que a ADI foi uma reação à DPF? Acho que fica meio assim, é uma dedução cabível, né? Em menos de 10 dias surgem duas ações assim, com um conteúdo tão parecido. Acho que uma deu ideia para a outra, né? Pode ter sido uma evolução convergente, pode ser que a ADI já tivesse sendo preparada, mas de qualquer forma não teve um gatilho para questionar a constitucionalidade propriamente do Marco Civil, né? A não ser a própria ADPF, mas de qualquer forma as duas trazem, né, lados abertos de uma mesma discussão, que pode-se determinar, né, judicialmente o bloqueio de uma aplicação da tecnologia da internet, né, seja um mensageiro instantâneo, seja um site, seja um aplicativo de videoconferência, seja um servidor de e-mails, né? Cabe ao judiciário bloquear toda uma tecnologia se ela não cooperar da forma como o poder público exige no âmbito de uma investigação criminal. Essa que é a questão que fica colocada nessas duas ações. Sim, eu também estou de acordo. Eu acho que assim, não vem ao ponto aqui discutir se o interesse foi fazer um contraponto. Eu acho que as duas estão tentando resolver um problema que foi identificado, né, que foi as medidas de bloqueio que estavam ocorrendo. É importante aqui a gente até trazer, né, que esse caso, ele foi um caso ligado ao bloqueio do serviço de mensageria, o WhatsApp, mas dentro do histórico do Brasil, essa já era a terceira vez que isso ocorria. Então, esse caso, ele foi precedido de outros casos de bloqueio que aconteceram em anos anteriores. Teve um que ocorreu, primeiramente, no início do ano de 2015, tá? Então, foi quando, em fevereiro, tinha um juiz de Teresina, ele determinou o bloqueio da aplicação do WhatsApp por descumprimento de ordens judiciais do serviço para a atividade de investigação da polícia, e ela não chegou a ser implementada. Na época, a base legal para esse caso foi o CPC. O segundo caso, também em 2015, mas já para o fim do ano, em dezembro, ele foi o caso de uma juíza de São Bernardo, e esse caso, ele, na verdade, também ele usou uma outra base legal, tá? E a gente ainda não estava discutindo aqui o contexto do Marco Civil da Internet. O que diferencia, e talvez foi isso que levou a própria DPF e a DI a vir discutir o caso, é, primeiro, a recorrência, a repetitividade, né, de casos que estavam se tornando cada vez mais corriqueiros. Esse terceiro caso foi em maio. E também porque foi a primeira vez em que foi usado como fundamento para a medida de bloqueio o artigo do Marco Civil da Internet. Então, foi um juiz de Lagarto, em Sergipe, ele determinou o bloqueio temporário do WhatsApp como uma punição pelo descumprimento dessas ordens de interceptação da polícia. E aí a gente começa a ordem direcionada ao WhatsApp, né? Porque a lei de interceptações telefônicas, ela tem como arcabouço direcionado para as empresas de telefonia, né? As empresas propriamente que prestam um serviço de telefonia móvel, e o WhatsApp se utiliza dessas redes para fazer o que se chama de serviço de valor agregado, né? Não é um serviço de telefonia, embora a gente possa telefonar com voz sobre IP, mas aí é uma diferença básica, né? Até tecnológica, que provavelmente muitas pessoas, tanto do direito quanto que utilizam o WhatsApp normalmente, não param para pensar nessa diferença, mas o WhatsApp não necessariamente funciona na rede de telefonia, né? Há 15 anos, por exemplo, não havia nenhuma ligação direta entre telefonia e TV a cabo, e a internet funcionava pela TV a cabo, funcionava por ondas de satélites. Então eram coisas, né, mais facilmente separáveis para se analisar a questão. Aí nessa época, né, o que foi o nosso papel, né? O Instituto Beta era uma ONG já com mais de 2 anos, a gente tinha 2 anos e meio de fundação na época, e o Lapin estava iniciando, tinha toda essa energia de um grupo de pesquisa pronto para fazer uma colaboração acadêmica. A gente se reuniu, se juntou
e decidiu apresentar essa petição para que a gente atuasse como amigo da corte. Então, a gente solicitou o amicus curiae, na verdade, primeiro na ADI, porque era a ação mais problemática, mas, na sequência, a gente requisitou também o ingresso na ADPF, que foi onde fomos aceitos primeiramente. Então, em junho, se eu não me engano, de 2016, a gente foi admitido na ADPF, a gente, enfim, celebrou bastante e conseguimos, a partir daí, até promover uma audiência, né, em loco, no gabinete, com o próprio ministro Edson Fachin, que nos recebeu muito cordialmente. A gente conseguiu explicar a importância, e nesse momento a gente, pela nossa equipe ali da época, a gente conseguiu demonstrar para ele como aquela questão demandava uma maior participação, né? Era uma coisa que não poderia ser resolvida na perspectiva de um juiz, ou mesmo dos 11 juízes do Supremo, porque a internet envolve uma experiência que é muito plural, né? Não existem 11 pessoas que alcançam a totalidade da experiência de uso da internet, e a gente não pode exigir isso de um juiz, muito pelo contrário. O que a sociedade exige de um juiz é que ele saiba julgar. A sociedade não exige que ele conheça a novidade do TikTok, do Instagram, né, do Zoom. Hoje em dia, o que se espera de um juiz é que ele julgue todos os processos que estejam exigindo a sua jurisdição. E não era diferente assim lá em 2016, e o ministro Edson Fachin se mostrou muito solícito, e em conjunto com a ministra Rosa, em 2017, né, em menos de um ano, acabaram promovendo essa audiência pública conjunta, que aí ouviu, né, uma lista de grandes especialistas do Brasil e de fora, né? A gente recebeu também representantes da própria empresa WhatsApp no Brasil, para poder explicar, né, a questão subjacente, que é: uma empresa pode ser compelida a burlar a sua segurança para contribuir com uma investigação criminal? Essa que é a questão que fica nas duas ações de controle concentrado. Você tinha falado que a interceptação telemática, né, da Lei 9296, né, a Lei 9296, ela fala de interceptação telefônica e telemática, ela só poderia ser feita pelas concessionárias de telecomunicação. Nesse caso, pelo que você está falando, o WhatsApp ele não poderia ser objeto de uma interceptação telemática por causa desse fundamento? A questão é, faltou esse fundamento. Se esse era a base jurídica, isso não foi expressa, né? Tomou-se como se fosse algo comum, algo corriqueiro, solicitar a uma empresa de serviço online, né? O WhatsApp não oferece a conexão, ele oferece um serviço online, essa quebra. E aí tem um detalhe importante: a nossa tecnologia de telefonia, ela não é criptografada. Poderia ter sido, mas lá nos anos 80 teve todo um debate, e o protocolo mundial de telefonia, inclusive para SMS, ficou estabelecido que não seria um protocolo absolutamente seguro. Ele tem alguma segurança, mas ele não é completamente seguro, né? Eu acho que o Thiago consegue explicar muito bem como que é possível haver um ataque de uma pessoa no meio, fingindo que é o receptor da ligação telefônica ou do SMS. Mas, respondendo a sua pergunta, Walter, o que foi colocado para o WhatsApp não era só a interceptação. O WhatsApp consegue capturar os dados e entregar, só que ele entrega dados que não conseguem ser lidos porque eles estão criptografados. Perfeito. Exatamente isso. E aí, até aproveitando o gancho que o Renan deixou, é importante a gente entender que o serviço de telefonia, por ele não oferecer esse canal seguro, a gente tem o que, enfim, no mundo técnico a gente chama do ataque do homem do meio, man in the middle, onde a gente consegue colocar um interceptador, aquele indivíduo, aquele atacante que a gente chama, né, que vai estar ali no meio do canal de comunicação recebendo mensagens e repassando. Ele pode ficar apenas como um observante, ou ele pode, inclusive, atuar diretamente, dependendo da situação. No caso da telefonia, o que a gente vê é o interceptador passivo, né? É o caso do uso, por exemplo, do grampo, o famoso grampo que a gente fala, onde você está apenas observando o canal de comunicação, mas você sabe o que está acontecendo ali na linha. O que a gente tem, quando a gente vai falar do serviço de mensagens como um serviço de aplicações de mensagem instantânea do WhatsApp, é que existe uma técnica criptográfica que é utilizada, inclusive, parte da nossa atuação, né, junto com o IBIDEM, quando a gente participou dessa audiência que foi convocada, a gente dedicou um tempo para explicar um pouco sobre isso. É uma tecnologia criptográfica chamada criptografia fim a fim.
E o que, que ela faz? Ela é uma criptografia hoje que é considerada um modelo mais seguro, e mesmo assim, eu já faço a ressalva, que o próprio modelo de criptografia FIA-FIA, ele tem várias propostas, entendeu? Então, o WhatsApp, ele trabalha com uma dessas propostas, que é bastante elogiado, porque ela vem inspirada na tecnologia de um outro serviço de mensageria, que é o Signal. Então, ele usa um serviço de criptografia fim a fim. O que, que significa isso? Você, a princípio, vai desenvolver um canal protegido que apenas as pontas vão ter as chaves de acesso a esse canal. O que significa que nem mesmo a plataforma de serviço, ou seja, o Facebook, né, que tem a propriedade sobre a tecnologia do WhatsApp, tem essas chaves desses canais, dessas sessões que existem entre conversas que estão acontecendo entre duas pessoas, entre um grupo de pessoas. Porém, um dos diferenciais que a gente tem ainda no caso do WhatsApp é que, como eu falei, ele foi baseado nessa tecnologia do Signal, que ele implementa um serviço de proteção mensagem a mensagem. Isso é uma técnica que eles chamam de forward secrecy, que é, enfim, o segredo para frente, né, o segredo adiante, que ele faz com que toda vez que você manda uma nova mensagem, uma nova chave é gerada, e isso passa totalmente invisível para a gente, porque isso não deixa o serviço mais pesado, justamente pela capacidade do prestador do serviço que é oferecido pela plataforma, mas a cada mensagem que a gente está trocando, uma nova chave está sendo gerada, o que faz com que, mesmo que um atacante conseguisse usar uma técnica de força bruta, né, que é a técnica mais clássica que a gente diz, que é o quê? Você pega um superprocessador e tenta todas as chaves possíveis até conseguir quebrar aquele código. Mesmo que isso fosse feito, você obteria a informação de uma mensagem, mas você não consegue ver o histórico do que já passou. E você ainda tem que descobrir qual é essa outro conjunto de chaves que é usada para se gerar as próximas mensagens. Então, isso dificulta bastante, desestimula o uso dessa técnica de força bruta para obter esse conteúdo. Tiago, agora você cita um pouco o advogado do diabo. Como você falou, o WhatsApp ele gera chaves, né? As chaves públicas e privadas, né? Ele utiliza aquele sistema da criptografia do Dixie, né? Da criptografia de chaves assimétricas, não é isso? Uhum. Aí eu pergunto para você, se ele que cria a chave pública e privada, qual é a garantia que eu tenho que ele não fica com a cópia das chaves? A garantia que você tem... Então, como funciona isso? Você, quando oferece um serviço como esse, o trabalho que você faz, você libera um manual que a gente chama de Green Paper, tá? Que, enfim, é um relatório de como funciona o protocolo dessa tecnologia. Isso permite que a comunidade hacker possa receber o documento, analisar como esse protocolo é feito e, com isso, tentar auditar, validar a confiança dessa tecnologia. Então, o que a gente está falando aqui, isso é muito importante quando a gente fala do conceito de segurança. Segurança, ele sempre está relacionado a essa ideia da confiança, né? Uhum. E a confiança e a segurança, elas nunca são 100%. Então, o que a gente tenta aqui é criar um mecanismo de acreditar que esse sistema é seguro e, portanto, confiável. E uma dessas técnicas, dessas metodologias, digamos assim, é a transparência. Então, quando uma entidade como o WhatsApp, ela oferece esse Green Paper para ser analisado aqui, comunidade, esse é o nosso protocolo. Isso, inclusive, você ter acesso a esse protocolo, ele não revela as chaves, mas ele revela o método que as chaves são geradas. Para um atacante, isso, inclusive, facilita para ele fazer o ataque. Mas, mesmo com essa informação, você não consegue fazer os ataques, você consegue ter uma garantia, e, além disso, o protocolo te dá essa segurança de que ele mostra como essas chaves estão sendo geradas, para te dar essa segurança de que, de fato, ele está sendo gerado a partir de uma semente do próprio device, né, do próprio dispositivo dos usuários que estão na ponta. Então, é mais a partir disso que a gente consegue ter essa confiança. E aí é uma questão realmente de credibilidade da instituição, porque ela sabe que a reputação dela está em jogo se isso chega a ser provado o contrário. E tecnologicamente, Walter, tem um cálculo para você avaliar se é possível ou não haver essa quebra, né? Mas eu acho que uma analogia aqui pode ser importante também para a gente
conseguir explicar para quem é bem leigo no funcionamento da criptografia, é quando a gente fala em chave pública, chave privada, fica difícil entender. E uma vez o Marco Gomes, né, que é um tecnólogo bastante conhecido no Brasil, um cara bastante prático, né, está morando nos Estados Unidos hoje em dia, ele bolou uma explicação que é a seguinte: em vez de a gente pensar em chave-chave, a gente pensar em chave-cadeado, né? Então eu vou mandar uma carta para o Tiago poder ler, e eu mando dentro da carta um cadeado dizendo o seguinte: Tiago, eu tenho uma chave aqui e só ela abre esse cadeado que eu estou te mandando. Então, quando você for me responder, me responde usando esse cadeado. Né? Aí, assim, todo mundo vai ver o cadeado, todo mundo vai ter acesso ao cadeado. Esse cadeado é aberto, assim, ele é público, ele é visível para qualquer pessoa. Ele pode, só que para abrir o cadeado, só a minha chave consegue abrir. Por que só a minha chave? Porque esse código é gigantesco, né? Então, um supercomputador levaria anos para poder quebrar esse segredo. Então, eu mando meu cadeado, todo mundo está vendo o meu cadeado, inclusive o meu cadeado é distribuído. Eu falo, gente, quem quiser mandar uma mensagem para mim, usa esse cadeado aí que só eu vou conseguir abrir. E aí vice-versa. Só que a diferença, como o Thiago colocou, é que a tecnologia avançou a ponto de que a cada resposta eu envio um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto cadeado, né, que quem quebrar um dos cadeados não consegue antecipar a próxima mensagem, né, o código do próximo cadeado. Então, não é uma coisa tão simples assim, o WhatsApp fez esse cadeado, o WhatsApp consegue quebrar. Né? É como se a gente tivesse um chaveiro produzindo uma chave, só que aquela chave que ele produziu contém bilhões de possibilidades. Né? E essa possibilidade ela é definida no aparelho, isso é uma coisa também não muito clara de estabelecer. A chave não vem da empresa para o seu aplicativo no seu computador ou no seu telefone. Essa tecnologia ela acontece no aparelho. Né? Então, o que coloca-se na discussão? Se a empresa poderia abrir uma porta dos fundos, né? Essa é a terminologia que se usa em inglês, né, de backdoor, para que pudesse ter um acesso. E aí a questão é, eu não tenho como ter uma chave mestra para esse meu cadeado das minhas cartas e garantir que só policiais bonzinhos vão utilizar essa chave mestra. Se eu tenho uma chave mestra, eu tenho uma vulnerabilidade potencialmente acessível a qualquer pessoa. Né? E isso quebra a criptografia não só para bandidos, isso vai quebrar a criptografia para todo mundo que é inocente. Né? E aí é uma questão que eu acho que pode ser tematizada também em outra perspectiva. Quando a gente fala em grampo telefônico, é meio evidente, é meio não evidente, que a conversa, depois que ela é encerrada, depois que todo mundo desliga o telefone, o áudio se perdeu. Então, se ele não for interceptado em trânsito e gravado, a conversa não permanece. No WhatsApp é o contrário. Em regra, as conversas que são trocadas pelo WhatsApp em texto ou mesmo em mensagem de áudio, elas são permanentes, elas ficam armazenadas no servidor do WhatsApp, ficam armazenadas nos celulares. No servidor ela está criptografada, ela só vai poder ser aberta quando chegar ao outro celular, mas um policial que tem acesso a um aparelho telefônico, ele tem acesso ao conteúdo de todas as mensagens que aquele aparelho armazena, claro, a não ser que ele tenha, aí o aparelho seja fechado, que foi o caso daquela polêmica lá entre a Apple e a polícia nos Estados Unidos, aí o FBI, ou né, tem outra vulnerabilidade ainda que são os backups. Se você faz um backup do seu WhatsApp no Google Drive, na nuvem da Apple ou em outra nuvem, e você não garante que isso é criptografado, o seu backup é uma porta de entrada vulnerável para esse conteúdo. Então, assim, existem outras formas de fazer essa possível investigação que não gerariam uma sistemática violação dessa criptografia para todo mundo. Né? Essa é uma questão. E como seriam essas novas técnicas de investigação que você sugere? Bem, eu posso até dar uma complementada? Complementando o que o Renan falou, vamos pegar os mesmos exemplos. O Renan falou, quando a gente está falando aqui dessa criptografia fim a fim do WhatsApp, a gente está falando só do que a gente chama de dados em trânsito. Então, é esse canal, enquanto as mensagens estão transitando entre um campo e outro. Quando essa mensagem chega ao dispositivo, a gente aqui tem uma nova forma de acesso aos dados, que são os dados que estão armazenados no dispositivo, como o Renan falou. E aí, é claro, o dispositivo em si, ele pode conter ou não técnicas de segurança. A Apple, ela é muito conhecida a respeito disso, inclusive,
Esse é um dos valores vendidos hoje dos dispositivos da Apple. Então, o iPhone, ele vende que a privacidade é um dos elementos-chave do seu serviço, e eles usam essa técnica para data armazenada, para o dado armazenado, né, que é a full disk encryption. Então, é uma criptografia do disco completo, que eles chamam. E então, ele também usa um sistema criptográfico próprio para garantir que apenas a pessoa que tem o dispositivo possa ter acesso. Porém, aí vem aquela questão que o Renan trouxe. Primeiro que não é todo serviço que oferece, não é todo dispositivo que oferece essa proteção, certo? Então, dispositivos que não oferecem já é um mecanismo a mais para a Polícia Federal intervir. A outra questão é a da computação em nuvem. A computação em nuvem, e aí o Renan pode até me corrigir se eu estiver incorreto, mas até onde eu lembro e estudei, a computação em nuvem, hoje não existe esse mecanismo do uso da criptografia, da chave que está armazenada no próprio dispositivo. E essa, sim, é uma chave que está nas mãos da empresa. Então, se você tem dados que são carregados para a nuvem, uma primeira tentativa, por exemplo, num caso de uma investigação, é tentar negociar com essa entidade se faz sentido obter esses dados que estão armazenados na nuvem. Aqui eu já vou abrir uma ressalva, tá? Aqui eu não acho que é um passe livre para todo momento a polícia está solicitando esses dados. Existem um conjunto de salvaguardas legais, se for o caso, a gente pode até conversar um pouco mais para frente sobre isso, que devem estar previstas. No nosso ordenamento, a gente não tem isso muito claro, mas em outros ordenamentos, a gente pode usar do direito comparado nesse momento, como o ordenamento europeu, ele tenta estabelecer um conjunto de salvaguardas que seriam interessantes, importantes, na verdade, interessantes não é nem a palavra, mas essenciais para garantir que essa interceptação é uma interceptação legítima, né? Então, fundada na necessidade da lei. Perfeito. Diga. E nesse aspecto também, então, uma questão central na possibilidade da investigação é que ela seja pontual, né? Que não haja uma investigação a priori para garantir os dados de uma forma acessível antes que haja acusação, né? Então, que seria o caso de uma backdoor. Porque se você mantém uma porta dos fundos aberta, mesmo as pessoas inocentes teriam embarcados no seu celular essa vulnerabilidade. Agora, se um juiz previamente autoriza, né, uma interceptação, um acesso aos dados e determina ao Google ou à Apple, que tem a nuvem, e diga, olha, abra os dados dessa pessoa, né, aí já, ainda que haja uma criptografia, mas esse direcionamento, né, não estou dizendo que seria possível quebrar a criptografia nesse caso, mas a diferença de a decisão ser determinada de forma direcionada é central, né? Uma coisa é um juiz falar, ou o Estado exigir que um aplicativo seja inseguro por projeto para permitir que a polícia possa fazer investigações. Outra coisa é o Estado dar uma ordem direcionada e falar, aplicativo, eu quero que essa pessoa que está sendo acusada de cometer um crime, né, tenha o seu direito à proteção de dados pessoais, né, afastado para que haja essa investigação. Se for uma coisa pontual, justificada previamente e controlada posteriormente, quer dizer, sob a supervisão judicial, isso não está muito longe do que acontece em qualquer investigação, né? E isso é um padrão que a gente pode discutir no contexto de todo um debate que ainda não existe publicamente no Brasil sobre quais são os protocolos de segurança pública, né? Acho que todo mundo sabe que desde spray de pimenta até uso de algemas, passando por o que um policial pode fazer ou não pode fazer, seja na rua, seja num ambiente de investigação, né, dentro de uma delegacia, com certeza tem grupos de policiais que trabalham muito bem, muito dentro da lei, respeitam todos os primados da Constituição, e tem grupos de policiais que não respeitam, né, e a gente não tem uma grande norma nacional, até porque as polícias são estaduais e etc. Mas o ponto aqui é, uma determinação pontual pode resolver o problema pontual, né? Ou eventualmente encontrar uma barreira pontual e aí tentar encontrar outro caminho, que existem outros caminhos. No mínimo, um caminho é o celular, né? Você não precisa quebrar toda a lógica de um aplicativo ou de vários aplicativos para poder acessar o celular de uma pessoa, de 6 pessoas que sejam, né? Acho que é isso que ficou colocado
muito bem por todo mundo que falou lá em 2017, em vários aspectos, e a gente tem agora essa questão renovada, né, agora para quarta-feira, no dia 20, em que, na verdade, desde janeiro já está em pauta, mas a gente do Instituto Beta, até o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro também, solicitamos o adiamento dessa pauta, que o tema não fosse colocado agora, porque a gente entende que um debate presencial seria mais rico, seria mais frutífero na sessão de julgamento, mas não temos essa perspectiva, né? O que se aponta aí é que haverá mesmo julgamento na próxima quarta-feira, e aí a gente tem que considerar o que pode acontecer. Paulo, antes da gente passar então para essa parte do julgamento que a gente está esperando, você vê que existe alguma lei aqui no Brasil que permite o uso de backdoor, que estabeleça que as empresas de tecnologia, os provedores de aplicação, numa linguagem do Marco Civil, devam ter um backdoor? Existe alguma lei? Walter, retomando um argumento que eu usei, né, na audiência, eu acho o seguinte: o backdoor, nesse sentido de ser uma fragilização de uma tecnologia segura, né, eu considero uma lei desse tipo, uma previsão desse tipo, inconstitucional, porque seria como você ter uma normativa apontando que a tortura poderia ser utilizada para resolver um crime grave, né? Um crime grave pode ter uma punição maior, um crime grave pode ter uma investigação simplificada, pode ter um procedimento de julgamento simplificado, pode nunca violar direitos fundamentais, né? No caso, na medida em que você abrisse uma porta dos fundos, você estaria violando direitos fundamentais de inocentes, né, de pessoas que não são acusadas de maneira nenhuma de terem feito nenhum crime, né? Acho que o contexto hoje deixa isso muito claro, né? Quem no Brasil não está utilizando o WhatsApp para se comunicar com a sua família, para fazer negócios, para trabalhar, para ter acesso a informações, né? Então, hoje, se você tivesse aí 25 casos de fake news que precisassem ser combatidos por meio do WhatsApp, uma decisão que determinasse o bloqueio do WhatsApp seria um remédio muito mais grave do que a própria doença. Perfeito. E aí, complementando o que o Renan falou, que eu estou de completo acordo, a gente tem que lembrar, artigo 5º, 12º da nossa Constituição, ela fala: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, comunicações telefônicas. E aí ele vem um salvo no último caso, por ordem judicial. E aí, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para o curso da investigação criminal. Então, a regra é o sigilo. E aí, para a gente reforçar isso, eu acho que também cabe lembrar agora que a gente tem uma lei que, embora não esteja em vigor, né, ela é uma lei já muito importante no nosso ordenamento, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a gente tem o artigo 46, que é quando vai começar a discutir a segurança e sigilo de dados, e ela fala que esses agentes de tratamento, ou seja, no caso aqui a gente está falando dessas plataformas de serviço, eles têm que adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas que sejam aptos a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. E aí, de todos os casos de perda, destruição, alteração ou acesso à comunicação. Então, o que eu quero dizer aqui é: a regra não deve ser o backdoor. Ele não deve existir, na verdade, nem como exceção. Porque se o backdoor fosse a única medida existente para tentar obter essa informação, essa evidência do curso da investigação criminal, a gente poderia até questionar, mas não é o caso, né? Eu acho que o Renan até conseguiu trazer isso muito claro. A gente deu esse outro exemplo do caso da computação em nuvem. Aqui não, a gente não está falando de um backdoor, e existem ainda outras técnicas que faz parte do curso de investigação criminal. A gente sabe que acesso ao conteúdo é apenas uma evidência mais, por mais que ela pareça ser a evidência, a mãe das evidências, no ponto de vista de algumas autoridades policiais, isso pode ser questionado. Existem certas informações que você pode utilizar, que inclusive no próprio canal de comunicação não vai dar acesso ao conteúdo, mas vai dar acesso a informações importantes, por exemplo, os metadados, né? Então, a gente tem aqui, existem várias informações que não estão criptografadas no canal de comunicação, que são os dados que analisam esses dados que estão transitando, por isso o nome metadados. E esses dados, esses metadados, eles, na verdade, eles têm registro, um log de quem comunicou quem, em qual momento. Às vezes, esses elementos podem ser mais do que suficientes para uma investigação específica, porque você consegue, pelo menos, identificar quais entidades estiveram em contato com outras
entendeu? Quais indivíduos investigados tiveram contato com outros, em qual momento isso ocorreu. Então, já existe Thiago, informações que estão ali que não estão criptografadas. Desculpa interromper. Quais são os outros metadados que o WhatsApp costuma revelar? Então, o WhatsApp, quando ele recebe, no caso do Facebook, ele recebe uma ordem judicial dessa, os metadados que ele pode contribuir, eles vão ter informações, como eu estava falando. Esse timestamp de quando uma determinada comunicação ocorreu e quais são os registros que entraram em contato com os quais registros. Claro que aqui a gente vai estar falando de pseudônimos, tá? Então, assim, não está aparecendo o nome das pessoas, mas, por exemplo, os números de telefone, que é como o WhatsApp usa. Inclusive, isso é um outro ponto de crítica que alguns defensores da privacidade trazem ao serviço do WhatsApp, porque o WhatsApp ele é um serviço que utiliza o seu número de telefone como um identificador, enquanto, por exemplo, a gente tem outros serviços como o Wire, se eu não me engano, o próprio Telegram, né, Renato, que você não precisa ter associação ao número de telefone. Não sei se o Telegram também usa. Telegram tem, porque você pode usar um nickname, né? Você pode usar um nome de usuário e você entrar em grupos e se relacionar sem necessariamente expor o número do seu telefone. Isso. Então, existem algumas informações que podem ser, e já foram, inclusive na audiência pública o Facebook mostrou. Nós nunca nos recusamos a ajudar na medida do que é possível para nós, do razoável, porque a gente tem que lembrar que aqui a gente não está só para servir ao Estado, mas à sociedade. E é importante que o conteúdo dessas comunicações não sejam bloqueados. Existe um efeito perverso para a sociedade quando você tem um mecanismo de comunicação que ele não é seguro, né, que ele não é confidencial, porque é o que a gente chama da autocensura, né, do chilling effect, que é a pessoa, ela pensa duas vezes do que ela vai escrever sobre o medo de estar sendo investigada. E de poder ser punido por algum motivo. Exatamente. Então, Thiago e Paulo, vamos então falar das perspectivas, das previsões de quarta-feira. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Faz sentido? Faz sentido. Perfeito. O que vocês acham que pode acontecer? A gente até peticionou, né, repito, para que não acontecesse nada, né? A gente queria, na verdade, que não fosse julgado nesse momento, mas, né, as possibilidades são, né, simplificando bastante, que em ambos os processos, né, eu não vejo muito como os dois serem considerados procedentes. Então, nos extremos, a gente pode ter os dois processos tendo como resultado a determinação de que juízes não devem determinar bloqueio em razão da não quebra da criptografia, né, pela recusa de uma empresa em fragilizar a sua tecnologia de segurança, na verdade, qualquer que seja ela, não só a criptografia fim a fim, como no caso do WhatsApp, ou, de outro lado, né, a procedência para dizer que os artigos do Marco Civil da Internet são inconstitucionais e que eles não deveriam ser utilizados para essa finalidade. Aí, explica para a gente essa funcionalidade do WhatsApp que foi objeto da ADI 5527. O questionamento, como disse o Thiago, é porque esses 3 dispositivos do Marco Civil foram utilizados como fundamento na decisão do juiz lá da cidade de Lagarto para que houvesse o bloqueio. Então, se o entendimento for de que não deve haver bloqueio, nessa linha de que não deve haver bloqueio, pode ser que a ADI declare ou não a constitucionalidade do Marco Civil, pode ser que a ADI até diga não deve haver bloqueio, mas os dispositivos do Marco Civil não têm relação com isso, não há necessidade de declaração de inconstitucionalidade. Pode ser o resultado de uma improcedência, afirmando a constitucionalidade e, ao mesmo tempo, afirmando que não deve haver bloqueios. Do outro lado, né, a gente pode entender que o Supremo poderia chegar à conclusão de que os dispositivos não são inconstitucionais porque pode haver o bloqueio, né, e autorizando as decisões que determinem o bloqueio, e aí por parte da ADPF, julgando improcedente a ADPF, para dizer que as decisões que determinaram o bloqueio são constitucionais, estão dentro do que é cabível no exercício da jurisdição, e que fica
ao critério de quem vai analisar em grau recursal. Não haveria necessidade de um pronunciamento do STF para impedir, né, novas decisões. Nesse quadrante, né, que já é bem complexo, a gente pode fazer as nossas avaliações, mas acho que eu e o Thiago já tínhamos conversado antes, no sentido de que é uma questão muito sensível e muito importante que, assim como a decisão recente de 7 de maio a respeito da proteção de dados no contexto ali daquele compartilhamento entre telecoms e IBGE, essa decisão pode ser um marco também para a gente agregar, para a gente fortalecer a proteção de direitos fundamentais também para quem usa a tecnologia, né? Você acha, Paulo, que de repente o STF pode citar a proteção de dados como fundamento constitucional aí na decisão? Você acha que vai virar moda isso? O que eu vejo é assim, eu acredito que a proteção de dados, principalmente nessa ação especificamente, ela entra como um reflexo, né, da discussão central que a gente está falando, da liberdade de comunicação e a privacidade desse espaço. Então, a gente começa, na verdade, a discussão sobre a ótica da privacidade como um elemento importante para a liberdade de comunicação. Porque em espaços de serviços de comunicação, a gente tem que você precisa que o ambiente ele seja confortável para que você possa opinar e se expressar. E isso que ele está falando aqui, na verdade, não sou nem eu estou passando aqui uma ideia que eu compartilho, que foi expressa, inclusive, por o rapporteur, né, tipo, o relatorista das Nações Unidas sobre liberdade de opinião. Ele escreveu um relatório em 2015 e reforçou isso em 2018, como a criptografia é um elemento importante para garantir a privacidade de um canal de comunicação e assim garantir essa liberdade de expressão, opinião, comunicação. Então, isso eu acho que é um ponto importante para se trazer. A proteção de dados, a gente tem que sempre lembrar que ela é o outro aspecto da privacidade. Ele é o que a gente chama do aspecto não de uma liberdade negativa, ou seja, que impede que o Estado interfira sobre você, mas uma liberdade positiva de você garantir que os seus dados sejam tratados da forma mais adequada possível. É o que a gente chama de autodeterminação informativa. E aí, nesse aspecto, o diálogo com o marco civil e toda essa discussão, eu enxergo como a sua garantia enquanto usuário de que o serviço, seja o WhatsApp, seja, enfim, o Telegram ou qualquer outro que você vai utilizar, ele não está usando os seus dados para fins terceiros que ultrapassem a razoabilidade. E aí é claro que a gente tem que lembrar aqui que o contexto de investigação criminal, ele tem uma justificativa legal, e vale, inclusive, reiterar que a LGPD, mesmo quando entrar em vigor, ela não vai cobrir essa esfera da investigação criminal, tá? Isso a gente está aqui para discutir sobre vai ser um outro projeto de lei, uma outra lei que ainda não existe nenhum projeto dela, isso está para ser discutido, já tem um comitê que vai trabalhar com isso, então a gente tem que evitar de confundir os temas, porque eles estão correlacionados, mas não são exatamente os mesmos. E acho que nessa questão da proteção de dados, há uma sinalização nesse sentido, né? A Corte acabou de sinalizar a importância da autodeterminação informativa. Acho que isso não é indiferente e, assim, bem pessoalmente, me deixa animado para essa decisão da próxima quarta-feira. Ao mesmo tempo, a gente tem visto, né, uma percepção social maior da necessidade de se combaterem fake news, da necessidade de há uma demanda por um controle das tecnologias. Então, eu não deixo de ter um receio de como essa questão vai ser percebida nesse julgamento. Não acho impossível que, em algum grau, a fundamentação da decisão fragilize essa questão da criptografia, até porque, como bem disse o Thiago, criptografia não é só para proteção de dados, e sempre pode vir à tona aquele argumento do quem não deve não teme, né? Eu não tenho nada a esconder, então eu não teria o que me preocupar, pode quebrar a criptografia do meu dispositivo. Eu acho que esse tipo de falácia, né, que não deve ser sustentada jamais, né, todo mundo fecha a porta do banheiro, né, ninguém seria capaz facilmente de quebrar, de informar publicamente a senha do seu e-mail, né, a senha do seu Facebook, a senha do seu Instagram. Então, assim, não precisa estar fazendo nada de errado, mas a gente, eu guardo para mim
a minha vivência pessoal para não expor no trabalho. Não estou fazendo nada de errado em casa, mas eu não quero que meu chefe saiba disso, ou que, enfim, né, os meus amigos saibam o que eu faço no meu trabalho, e que a minha família saiba. Que é mais caro. Você quer preservar que é mais caro. E nisso eu estou construindo a minha personalidade. Né? A questão da proteção de dados, como bem falou o Thiago, ela é fundamental para uma construção da individualidade, da personalidade, né? Daí a questão da autodeterminação informativa, porque você se determina a partir das esferas da sua vida que você vai proteger mais ou proteger menos. Então, nessa medida, quando a gente fala de proteção de dados, é mais do que privacidade, né? É liberdade de expressão, é liberdade de associação, liberdade de acesso à cultura, né? É muito fácil a gente imaginar uma pessoa que trabalha em uma empresa e que fique pesquisando sobre vagas em outra empresa, ou vagas no setor, ou oportunidades de trabalho, maior remuneração. Se essa pesquisa não conseguir ser feita com o mínimo de sigilo e garantia, essa pessoa vai ficar, né, melindrada de saber disso, mesmo em casa, ou mesmo no celular do trabalho. Né? Agora que a gente está trabalhando em acessos remotos, né? Imagine um programa instalado no computador de um trabalhador remoto, de um advogado, de um escritório, em que ele pesquise como é trabalhar num outro escritório. Se isso não for sigiloso, se essa proteção não acontecer, não é uma questão de privacidade, né? É uma questão, né? E ele não está fazendo nada de errado, né? É legal que ele faça isso, é lícito. Então, é uma questão ampla, claro que pode ter uma contribuição, eu fico otimista quando eu lembro disso, mas eu não me deixo levar, mantenho os pés no chão e acho que a gente ainda tem que trabalhar um pouco nessa reta final aí, para poder, enfim, deixar mais claro, não só para o STF, mas para todo o Brasil, e eventualmente o Brasil possa ter um papel mundial até nesses tempos, da importância de se respeitar a criptografia como uma tecnologia não só legítima, né, e na verdade do ponto de vista matemático, físico, né, e tecnológico do desenvolvimento atual, que pode ser até químico, a gente não tem muito como impedir que ela aconteça. Então, se o Estado jogar ela na ilegalidade, ela vai continuar acontecendo, aí sim só para quem é criminoso. Perfeito. E como o Marco... Desculpa? Foi muito interessante, Paulo, você falar isso, de você mostrar a criptografia como um elemento de proteção da cidadania, especialmente da liberdade de expressão e da intimidade, porque eu me lembro que até os anos 90, se não me falha a memória, a criptografia era considerada arma de guerra nos Estados Unidos e não podia ser exportada. Sim. Teve aquele problema do PGP, aquelas todas gigantescas, né? E toda essa guerra criptográfica, né, que voltou nos anos 90 depois, foi que levou a telefonia a ter um protocolo mais frágil, né, no SMS. Tem uma história aí, não está começando agora. Né? Na verdade, o Brasil pode se colocar à frente ou jogar a gente de volta lá para os anos 70. Sim. E você vê que o protocolo SS7, que é base, né, da telefonia, ele é antigo, não foi atualizado, e muitas das falhas de segurança que foram atribuídas ao WhatsApp, na realidade, foram ataques feitos pelo SS7. Desculpa, Thiago, te interrompi 2 vezes. Não, tudo bem, sem problema. Acontece porque o canal ele tem essas inconsistências. Eu só ia complementar, porque foi bem bacana você ter citado essa questão da criptografia ser considerada como uma arma de guerra, né? Porque se a gente pensar a história da criptografia, ela vem da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, na verdade, a criptografia vem bem antes, mas a criptografia, com o entendimento dela como arma de guerra, ela ficou muito claro durante o contexto da Segunda Guerra, onde ela era utilizada justamente para cobrir, enfim, todos os sistemas de comunicação, seja via rádio, as mensagens, que eram transmitidas. E quando a gente vem dessa legislação que vem desse período bélico, e a gente entra nos anos 90, houve um caso muito importante nos Estados Unidos, foi o país que você citou, que foi esse Bernstein, o caso Bernstein versus os Estados Unidos, onde a Corte Suprema norte-americana, ela entendeu que a criptografia ela é um elemento da liberdade de expressão, né? E isso tem um reflexo, inclusive, no caso de hoje, porque a criptografia, enquanto liberdade de expressão e protegida pela primeira emenda norte-americana, ela tira esse status da criptografia, necessitar que você tenha que ter um registro específico, como se você estivesse exportando um dispositivo de guerra, porque ela é um elemento essencial, ela própria, enquanto liberdade de expressão, e também ela como um elemento para que você possa utilizar a tecnologia para emanar a sua liberdade de expressão. Então, é um julgado muito interessante
que trouxe a base, os pilares para o caso de hoje. E a outra coisa que eu ia falar da outra vez, e aí só complementando o que o Renan disse, é fato, e eu concordo plenamente com ele, que o caso dessa quarta, sendo julgado, essa quarta finalizando, ele vai ser um marco, assim como essa decisão recente que a gente teve do IBGE, para esse cenário da privacidade e da proteção de dados brasileira. Porque a gente está construindo os fundamentos aqui desses temas, diante desse cenário, dessa realidade tecnológica do mundo de hoje, e particularmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, que a gente está utilizando cada vez mais essas tecnologias, e, enfim, crises sanitárias que também levam a um estado de emergência, medidas mais urgenciais, é muito importante a gente refletir, né? E eu acredito, eu espero, eu também quero ser positivo aqui, que os nossos ministros têm isso em mente, estão conscientes de que as decisões de agora, elas vão ter um impacto nos próximos 5, 10, 20 anos. Então, é uma decisão para ser tomada com muita reflexão e parcimônia. Ou seja, a gente pode, então, entender que, junto com essa decisão do IBGE, nós estaríamos construindo um marco jurisprudencial para a proteção de dados no Brasil. Inclusive, é um valor que nós só começamos a dar de importância de forma atrasada só agora, porque a nossa legislação nunca deu muito valor, até mesmo para a privacidade e intimidade, sempre aquela coisa assim meio, né, distância de janela, né? A gente, historicamente, nunca deu muito valor para isso. Não, isso é verdade. Isso é muito interessante, essa reflexão que você faz, porque, bem, respondendo a primeira parte, sim, eu acho que sim. Seria interessante ouvir também depois a opinião do Renan, mas eu acho que são marcos, sim, para uma construção, e ela tem um reflexo tanto da visão do Estado sobre o tema, porque, assim, desde que começou essa pandemia, a gente já teve pelo menos 3 grandes momentos, esse agora eu digo que vai ser o 4º, em que a privacidade ou a proteção de dados se torna um tema forte de debate, dentro da esfera regulatória, porque aí a gente pode ir além. Mas na esfera regulatória, a gente teve a discussão sobre o adiamento ou não da Lei Geral de Proteção de Dados, que isso ainda está sob discussão. Agora, enfim, uma parte da lei já foi adiada, a parte das sanções, mas ainda tem uma questão para ser discutida sobre a análise de uma medida provisória. A gente tem uma discussão quando o IBGE, ou quando o Ministério da Ciência e Tecnologia estava querendo coletar dados diretamente das operadoras telefônicas para criar os mapas de calor, e essa iniciativa foi suspensa justamente porque os cuidados de proteção de dados necessários não estavam maduros o suficiente, então preferiram adiar. Eu acho que foi uma decisão correta do governo federal de não ir além num momento em que ainda estava amadurecendo esse processo. O caso do IBGE já citado, e eu vejo agora esse como um 4º. Jurisprudencial, a gente tem esses dois últimos, fato. Mas a cultura, tanto do ponto de vista do Estado como da sociedade, eu acredito que ela está se sedimentando mais agora. Do ponto de vista da sociedade, a gente pode trazer a própria questão do Zoom. Eu acho que nunca foi tão falado essa questão da privacidade sobre o uso do Zoom, porque as pessoas estão usando não só para fins profissionais, como também para fins de lazer, entretenimento, falar com os familiares. E são questionamentos que talvez 5 ou 10 anos atrás a gente não via, de fato. Eu concordo que a gente vive muito tempo sobre essa cultura de que quem não deve não teme, o que é muitas vezes uma falácia, muitas vezes não, é quase sempre uma falácia. E hoje a gente começa a ter uma relativização disso, né? E essa questão mesmo que o Renan falou, a privacidade, ela quer dizer a sua própria identidade sobre o que você quer se manifestar para quem, em que momento, né? E bem, eu passo para o Renan, porque eu acredito que ele também quer fazer umas conclusões a respeito disso. Eu acho que esse ecossistema, né, desse debate, sem dúvida, vai evoluir com essa decisão de quarta-feira, Walter. Você que acompanha a temática há muito tempo, né, já estudou também sobre esses acontecimentos, né, que a questão da criptografia ela remonta ao Egito Antigo, né, a gente vê filmes, Indiana Jones e Código da Vinci, né, tem lá a criptografia, todo mundo sabe mais ou menos o que significa a parte da cifra e tal, mas hoje ela funciona o tempo inteiro de uma forma muito invisível, né, que ela não funciona só para garantir segredo, ela funciona também para garantir a integridade da informação digitalizada, né, para saber que aquela mensagem que você mandou, ela chegou inteira, ela precisa de uma criptografia para poder garantir
né, um cálculo ali para dizer que, olha, aqui é o fim da mensagem, aqui é o começo da mensagem. Tem vários cálculos matemáticos que acontecem de forma discreta, né? E que se eles não acontecem de forma discreta, a gente percebe e a gente fala mal do Zoom, a gente fala mal, né, dos aplicativos que atrapalham o nosso entendimento. Então, nesse contexto hoje, o direito também pode operar como areia para a comunicação ou como lubrificante, né? O direito pode permitir, né, mais uma vez, que a comunicação se dê de forma mais fluida, mais segura, mais de acordo com o que a Constituição coloca, né, nos seus direitos fundamentais, né, para a promoção da solidariedade, da redução das desigualdades regionais e etc., ou pode representar um obstáculo e aí reestabelecer um conflito que não precisa existir, né? Quando a gente trouxe o Marco Civil foi para ter esse diálogo, foi para que tivesse uma lei que pudesse fazer esse meio de campo, da tecnologia entender o direito entender a tecnologia, mas a conversa agora precisa acontecer nesses termos, né? E acho que o Supremo Tribunal Federal tem todas as condições para poder dar uma resposta muito boa para a gente aí na quarta-feira. Maravilha. Tiago, Paulo, muito obrigado aí pela conversa, foi uma verdadeira aula, e eu acho que vamos ver o que vai acontecer. Quarta-feira vai ser um dia histórico e imperdível. Gente, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês, e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço pelo espaço aí, Walter, e com certeza quem estuda com você aí também tá muito bem, tá muito privilegiado. Perfeito, agradeço também a oportunidade aí, foi um diálogo super interessante, reviveu vários momentos, né, importantes aí, né, para as nossas duas instituições e para o nosso país. Eu acho que, como você mesmo falou, quarta-feira vai ser um julgamento muito importante, energia positiva para que dê tudo certo, melhor cenário aí. Amém. Isso aí, fique em casa, um abraço. Até mais. Valeu. Vou parar aqui agora.